Como nós estávamos estudando naquela primeira parte, no João, no capítulo 4, no versículo 4, entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Nas palavras era-lhe necessário, há um imperativo divino, há uma imposição aqui. O Espírito guia. Isso aí nós temos que ter essa certeza sempre. O Espírito Santo é nosso companheiro. A palavra companheiro, é interessante quando a gente estuda a etimologia, a origem da palavra. A palavra companheiro, ela vem do latim, de cum panis, que a tradução literal seria o que come pão conosco, ou aquele que acompanha a mesa, aquele que se senta à mesa conosco. Então, nosso companheiro, ele tem essa alegria. Para nós hoje, talvez o conceito de sentar numa mesa e comer pão não tem o mesmo peso simbólico que tinha naquela época. Não era uma coisa rotineira, era uma coisa costumeira, mas era uma coisa carregada de simbolismo. Alguém sentar à mesa e comer. Havia um respeito, havia uma admiração, havia um compromisso, havia um sentimento de pertencimento. Então, quando você sentava à mesa para comer pão com a pessoa, você se sentia pertencente àquela família, àquela casa, aquele grupo se sentia responsável um pelo outro. Então, a palavra companheiro, ela é carregada de simbologia. Para nós hoje, talvez ela perdeu muito, mas temos que olhar naquela época como era ser um companheiro. Não era só ser um colega. Era alguém que estaria andando, caminhando conosco em circunstâncias das mais variadas. E o Espírito é o companheiro. E às vezes nós vamos sentir em situações da nossa vida em que nós vamos ser orientados pelo Espírito. E orientou que se passasse por ali. O ministério de Jesus exigia aquela visita. Exigia que se passasse por Samaria. Era uma rota geográfica comum, sim. Eu olhei aqui no mapa, até olhei para ver se tinha... Será que tinha uma outra rota? Será que aquela rota foi uma rota específica? Não. Pelo que eu li aqui nos alguns comentaristas, é uma rota comum. Tanto é que eu havia dito na parte 1 que era um cruzamento de 5 caminhos, né, ali naquele lugar. Era uma rota comum. E é assim mesmo que as coisas acontecem na nossa vida, Cristo em nossa vida. Ele usa as coisas comuns, ele usa o dia a dia, o trabalho. Deus age nas circunstâncias, Deus age nas situações da nossa vida. Às vezes nós ficamos procurando situações muito espetaculares para que Deus possa agir, criar um ambiente místico para que Deus possa agir. E Deus age nas circunstâncias cotidianas. Era um caminho comum. Passar por Samaria era rotina, era caminho, era normal. Com certeza haviam outros, mas aquele era um caminho batido, era um caminho, né, já mais seguro. E ele iria passar por ali. Usou essa circunstância comum para encontrar uma pessoa que para muitos era comum, mas para o Senhor cada um de nós somos especiais. Cada um de nós somos especiais. A nossa história, ela não é uma história jogada no universo. A nossa história tem um peso de significado para o Senhor. Não é à toa que deu a vida por nós em função dessa nossa história. E de fazer parte da nossa história, que nós pudéssemos fazer parte da história da vida dele. Então era necessário passar. E ele usa esse caminho comum, ele usa as coisas que acontecem na nossa família, ele usa o nosso trabalho, o trabalho comum, não importa qual trabalho a gente tenha, ele vai usar esse trabalho, os bons momentos, os momentos ruins, as calamidades, os desastres, as coisas que nós não entendemos, ele usa tudo isso, de como eu poderia dizer, é uma forma de agir nas circunstâncias da nossa vida. De agir na hora que as coisas acontecem. Inclusive, Deus age até nas nossas falhas. Até quantos personagens bíblicos, as falhas desses personagens estão aí pela ação do Senhor. Quantas pessoas, olha lá, quando foi procurar pescadores que não estavam pescando nada.
pescadores que não pescavam, pescadores que não conseguiam pescar, mas ele tem uma predileção, o Senhor tem uma predileção por pessoas assim, né? Assim, na hora que, nos fracassos da nossa vida, nas falhas, mas o Senhor está ali, sempre nos acompanhando, não é esperando a hora de cair, mas usando as circunstâncias, das consequências das nossas próprias decisões. E nós temos que lembrar, quando eu falo uma coisa dessa, né? Fala assim, mas Deus usa até nossas falhas, não fica um pouco pesado isso não? Olha, uma coisa a gente vai aprendendo com a vida de fé e pelo companheirismo, pelo comer pão com o Senhor. Nós não podemos limitar o agir de Deus pelos nossos conceitos teológicos, morais, não importa quais sejam. Nós não temos essa capacidade, não temos nem esse direito, mas não temos essa capacidade também. Então nós temos que andar com Ele. E aí Ele escolhe para que a gente tenha essa caminhada com Ele. Nossa vida de fé é segui-lo, é acompanhá-lo. Nós temos que ir aprendendo como funciona esse companheirismo do Senhor. Comer pão, sentar à mesa, todos os dias, em todos os momentos. E geralmente quando sentamos à mesa é quando temos fome, temos que nutrir para continuar a vida. E Ele tem um prazer muito grande de sentar à mesa conosco. Também é um momento de conversar, de dialogar, de bater papo. É um momento de acontecer muitos concertos na vida. Mas Ele é nosso companheiro.